Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável. Hoje eu estou me sentindo honrado, privilegiado, porque vou entrevistar o primeiro lugar, a maior nota do concurso do INSS, que teve mais de 1 milhão de inscritos, portanto, o maior concurso da década. Ele conseguiu o feito de tirar 116 pontos de 120 em uma prova do CESP. Só errou 2 questões e temos muito orgulho de dizer que ele foi aluno do Gran Cursos Online, e hoje João Lucas Preto, nosso aluno, vai contar como ele conseguiu chegar lá, como é que ele conseguiu se aprovar nesse concurso com uma nota tão alta, um concurso tão concorrido, vai dar dicas muito úteis para você. E destaco aqui outro ponto extraordinário: ele é de uma cidade pequena, com 25 mil habitantes, Ilha Solteira, São Paulo, na divisa com Mato Grosso do Sul, mostrando que temos aí pessoas capacitadas em todo o país que podem galgar os mais altos postos, os mais difíceis concursos. João, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, Gabriel. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está assistindo. E eu que estou honrado de estar aqui, poder participar e poder contar um pouquinho do que foi minha trajetória até essa aprovação. João, você era um bom estudante? Rapaz, até esse ano eu te diria que não, porque durante minha vida inteira eu sempre negligenciei os estudos. Por mais que meus pais falassem, eu não tinha maturidade suficiente para poder enxergar nos estudos a oportunidade que eles são. Desde o ensino médio eu não me dediquei aos estudos, ia mal nas provas, eu só gostava de exatas, então eu tinha um pouco de facilidade com isso, negligenciava todas as outras matérias. Vestibular, não consegui passar de primeira. Aí eu falei para o meu pai assim, pai, acho que eu não gosto de estudar. Eu acho que eu vou dar um tempo, vou ver o que eu faço da minha vida. E eu não fiz cursinho na época, quando eu terminei o terceiro colegial. Então eu peguei e fui pensar. Só que na verdade, eu só estava procrastinando. Não estava fazendo nada da minha vida. E foi quando meu pai me deu um gelo. Falou assim, ó, se você não quer estudar, então vamos tentar arrumar um emprego, fazer alguma coisa, né? Porque você não está fazendo nada. Aí foi quando eu falei assim, não, então eu vou estudar. Aí eu tinha a prova do vestibular para fazer em julho. Foi em maio, eu comecei a estudar um material antigo que eu tinha do terceiro colegial. E eu foquei no que eu gostava, que era matemática, física e química, que era o que tinha o peso maior na prova, e português. E eu consegui me classificar na última colocação, quando não tinha mais nenhuma esperança, na lista de espera, rodou e me chamou. Aí eu falei assim, pronto, aqui agora entrei numa faculdade de engenharia, vou estudar, vou formar e vou ser engenheiro. Mas aí na faculdade também não me identifiquei com o curso, não gostava de estudar, por mais de ser de exatas, e fui de novo na minha vida negligenciando. Eu tive 29 reprovações na faculdade para formar, demorei 7 anos e meio para fazer um curso de 5 anos, quase não consegui, mas agora esse ano eu peguei firme. É difícil acreditar, né? Porque você passou em primeiro lugar no concurso tão concorrido e demorou mais tempo do que o normal para terminar a faculdade, 29 reprovações, nunca foi bom aluno. Como, ou talvez quem virou essa chave em você? Então, meus pais sempre me incentivaram muito, né? Mas eu meio que não gostava de estudar. Aí eu conheci essa menina que eu estou namorando agora e a gente começou a namorar em março. E foi quando eu já tinha uma ideia, quando eu terminei a faculdade, 6 anos atrás, de prestar concurso público, porque eu sabia que eu não queria ser engenheiro, não tinha me identificado nem um pouco com o curso. E eu cheguei a comprar um curso, e foi quando eu conheci o Gran Curso. Eu comprei um cursinho na época, eu não lembro se tinha assinatura limitada, se tinha eu não conhecia. Eu comprei um cursinho para Receita Federal, que como eu tinha um nível superior eu poderia prestar. E eu tinha lido algum artigo que a maioria dos aprovados na Receita Federal eram alunos estudantes de engenharia. Só que, de novo, eu fui fazer outras coisas da minha vida, não quis estudar, não peguei firme, e o cursinho ficou lá parado, eu nunca peguei para estudar. E agora, quando ela falou assim, eu acho que eu quero estudar para concurso, porque eu também não me identifico no curso que eu fiz, eu não quero trabalhar com isso, eu quero uma carreira pública. Eu falei, vamos estudar então. Eu falei, ela já assinava o Gran, eu voltei a assinar, e a gente foi junto. E eu peguei e comecei por causa dela, mas no final quem estava mais me incentivando era ela.
Aí já foi direto de cabeça no INSS ou foi por outro rumo e depois caiu no INSS? Não, então, foi meio assim, eu entrei lá para pesquisar no acesso ilimitado e tava lá, cursos mais procurados, INSS. Aí tava falando que ia ter edital esse ano, e eu entrei para ver as matérias. E tinha muita matéria que, por exemplo, que cairia no de auditor fiscal, da Receita Federal. Todas as matérias praticamente, até previdenciário. Aí eu falei assim, essas matérias que são boas para ter um bom início de partida. Tem constitucional, administrativo, português, raciocínio lógico, e não era muito extenso comparado com o da Receita. Falei, acho que aqui é um bom ponto de partida, vou focar aqui porque eu sei que se eu conseguir estudar tudo, eu não vou desistir de estudar. E eu escolhi assim, meio ao acaso mesmo, mas eu foquei nele, 100%. Como é que era a sua rotina de estudos? Então, no começo, no pré-edital, eu trabalhava 6 horas e o tempo que eu tinha livre eu fazia outras coisas, como às vezes eu saía com meus amigos, às vezes eu via série ou filmes, ou até jogava jogos online que eu gosto de jogar com os meninos. Aí eu falei assim, eu vou parar de fazer isso por um tempo e vou estudar. Aí o tempo que eu tinha livre à noite, eu tinha umas quase 4 horas livre, aí eu falei, eu vou estudar. Só que aí quando eu cronometrava o relógio eu conseguia estudar 3 horas líquidas, nesse momento antes de dormir. Então eu fui nesse ritmo durante 6 meses, que foi até o edital. E quando saiu o edital, eu trabalhava em casa com poker e eu podia parar de fazer isso por um momento. Então eu falei assim... Com poker? Isso, eu jogo poker online desde quando eu saí da faculdade, faz 6 anos. Eu não quis seguir a carreira, eu fui estudar o poker, e porque muita gente não sabe, mas o poker desde 2010 não é considerado jogo de azar, ele é um esporte da mente. Então desde 2012 ele integra Olimpíadas, então tem toda uma ciência atrás do jogo. Aí eu vivia disso, mas eu trabalhava em casa, no computador, porque eu jogava poker online. Aí eu parei totalmente com o poker, faltando 70 dias para a prova, que foi o período entre edital e prova, e eu aumentei para 8 horas diárias, de segunda a sexta. Então eu fui para 40 horas na semana. E quando foi chegando mais perto da prova, aí eu até falei para minha namorada, agora a gente não vai nem se ver, não vai ter fim de semana, não vai ter nada. Aí nos últimos 13 dias, eu lembro que eu falei, vou fazer 130 horas em 13 dias, líquidas. Aí eu estudei 13 dias, 10 horas por dia, consegui revisar tudo, fiz muitas questões, que eu falei assim, eu tenho que chegar com tudo na minha cabeça, tudo fresco, tudo como se eu tivesse acabado de ler. E deu muito certo, porque toda questão que eu lia, fazia no máximo 13 dias que eu tinha lido, porque eu revi tudo, basicamente, em 13 dias. Tinha os resumos dos professores excelentes, eu não fiz meus resumos, eu comecei fazendo resumo, eu vi que não estava gastando muito tempo fazendo resumo e não estava me adiantando muito para mim. Então eu comecei a fazer um estudo ativo na minha cabeça e ler os resumos dos professores. Cada vez que eu ia revisar uma matéria, em vez de eu fazer o resumo, eu escrevia só no papel o que eu lembrava que eu tinha estudado na semana anterior, aí eu ia ler o resumo. Às vezes faltava alguma coisa, nossa, é verdade, tem isso daqui. Mas aí na outra semana eu lembrava disso. Aí eu sempre anotava antes de ler o resumo. E com isso eu achei que eu ganhei tempo. Como é que era a divisão do seu tempo? Você estudava mais de uma matéria por dia? Como é que você intercalava? Então, não fazia ideia de como estudar, né? No começo foi péssimo. Quem foi me orientando foi minha namorada, porque eu achei que eu ia pegar lá as matérias e estudar uma de cada vez. Eu lembro que nas 3 primeiras semanas eu estudei só português. Aí ela foi conversar comigo e falou assim, nossa, mas você está estudando só uma matéria? Eu falei, quando eu acabar eu vou para a próxima. E não vai fazer revisão? Não vai fazer nada? Ela falou assim, não. Ela falou assim, não faz isso não, estuda todas as matérias, monta um cronograma. Aí foi quando eu montei uma planilhazinha no Excel e comecei a estudar, como eu tinha 3 horas, eu estudava muito por PDF, eu não gostava de começar um PDF e não terminar. Então eu falei, eu vou estudar uma matéria por dia. Com exceção de previdenciário, que eu estudava 2 dias na semana, porque era a maior parte da prova. Então eu estudava segunda e terça previdenciário, aí quarta eu estudava administrativo, quinta constitucional, sexta português, e as outras matérias eu não estudava. Raciocínio lógico, porque eu tinha muita facilidade, eu não estudei, até chegar perto da prova, né? Eu falo no dia a dia. E ética, como era 2 decretos de 10 páginas, eu deixei para o final também. E informática, eu assistia só as videoaulas quando eu passeava com o meu cachorro, porque eu passeava com ele 40 minutos por dia, aí dava para eu ir assistindo a aula, porque ele vai tranquilinho, minha cidade é pacata, não tem movimento nenhum. Eu botava o fone de ouvido e assistia as videoaulas. Aí quando chegou pertinho, eu estudei raciocínio lógico um pouco e também
estudei a ética. Então, minha divisão era basicamente isso, era 2 dias de previdenciário e depois 1 dia para cada matéria. Pegar esse gancho da sua cidade. Você mora numa cidade com 25 mil habitantes. Isso. Ilha Solteira, São Paulo, na divisa com Mato Grosso do Sul. Isso. Cidade bem pequena, né? É bem pequena. Desde quando eu nasci lá, eu acho que tem 25 mil habitantes. Não cresce mais que isso, não. Não cresce. Tá lá faz tempo. E tem uma cultura de concurso lá? Você conhece alguém que fez? Ah, não. Não, nunca. Nem sei se tem curso. Provavelmente não tenha nenhum cursinho de concurso. A única coisa que tem lá que meio que move um pouco a cidade, tem uma faculdade muito boa que é a Unesp. Mas assim, vem a galera de fora para estudar lá a faculdade e depois vai embora. É rotativo, né? Mas não tem cultura de prestar concurso, nada disso. Tanto que é uma faculdade de engenharia, não tem muito disso lá, não. E como é que foi quando você teve esse resultado? Acho que virou até notícia na cidade, imagino. Ah, sim, não. E eu não tinha contado para ninguém ainda. Eu ia contar, né? Aí o pessoal começou a ver a live que eu fiz lá no YouTube com o professor Elias, o pessoal começou a entrar lá, aí um foi falando pro outro, pouquinha gente sabia, eu ia contar mais para todo mundo depois, aí teve gente que viu o post também, teve uma menina que eu conheço lá da cidade, que ela ficou no cadastro de reserva, também falou assim, nossa, não acredito que você ficou em primeiro, mandou mensagem, falou que estava muito feliz por mim, eu falei, não, mas boto fé que ela também vai ser chamada, porque acho que vai chamar bastante gente, que ela prestou para a mesma gerência e a gente nem sabia. Porque a gente acha que cada um foi num caminho ali e nem se encontramos lá. Muita gente prestando a prova, né? E se não fosse o digital, nem teria a possibilidade de se preparar, né? Ah, não sei como eu faria. Se não fosse o GRAN, não sei como é que eu faria, não, para estudar. Porque antigamente, com meus pais, eles compravam umas apostilas, vinha pelo correio lá de longe, uma apostila, né? Aí era outros 500, era outra época. Como é que foi a importância ali do GRAN? Como é que o GRAN auxiliou nessa jornada? Ah, o GRAN foi fundamental. Nossa, os professores me ajudaram demais, porque eu fiz engenharia, não tive contato nenhuma com nenhuma matéria que ia cair praticamente, tirando o raciocínio lógico. Então, nenhuma matéria do direito, eu nunca tinha lido a Constituição, eu nunca... Português, eu lembro lá da escola, mas o português é cheio de detalhes, né? E o Fórum de Dúvidas me ajudou demais. Muita gratidão ao professor Bernardo, porque eu mandava para ele pergunta todo dia e ele respondia em pouquíssimo tempo. Eu mandava às vezes 8 horas da noite e ele respondia 10 horas da noite. Eu mandava 8 horas da manhã e ele respondia 10 horas da manhã. Qualquer horário ele estava respondendo. E eu perguntava 2, 3 perguntas para ele por dia, todo dia. E ele me ajudou demais, porque eu gostava mais do PDF, né? Eu gostei demais das aulas do professor Fernando Maciel, mas depois que eu assisti as aulas uma vez, eu foquei só PDF, os resumos do professor Bernardo mesmo, fazer as questões do PDF. A plataforma de questões ajudou demais, porque uma das minhas estratégias foi arriscar que ia ser o CESP novamente. Então, desde o começo, desde o pré-edital, eu só fazia questão do CESP. Eu filtrei lá, eu zerei as questões de previdenciário do CESP que tinha na banca de questões. E lia os comentários e comentava também. Então, me ajudou demais tudo, o conjunto. Quando você saiu da prova, qual que foi a sensação? A sensação que eu tinha gabaritado. Você teve sensação? Tive, eu falei pra minha namorada, eu falei assim, eu acho que eu gabaritei. Eu falei assim, não quero criar esperança, mas acho que eu gabaritei a prova, porque igual eu falei, eu tinha estudado tudo nos últimos 13 dias, e minha estratégia era sair marcando as que eu tinha certeza absoluta, porque eu queria fazer, na minha cabeça, 105 pontos, para ter certeza que eu ia passar entre as 4 vagas que tinha em Araçatuba. Então eu peguei, só que eu fui fazendo as questões com convicção, todas elas. Não tinha como deixar em branco, falar assim, não, essa aqui eu não tenho nem noção. Então, e como eu falei, eu respirei CESP 8 meses aí, eu sabia, mesmo quando a questão estava muito confusa, o enunciado, eu sabia o que o examinador estava querendo cobrar. Então eu fui muito convicto nas escolhas. Só nas 2 questões que eu errei que marquei convicto, eu fiz o recurso lá, mas foi indeferido, mas de resto estava tranquilo, eu achei. É raro esse sentimento, né, de sair gabaritando. Sim, mas é porque é incrível, tudo estava no material. No material do PDF, todas as questões, tipo assim, estavam lá. Então, e eu fui lembrando, sabe? Conforme ia fazendo a questão, eu ia lembrando. Então não caiu uma coisa assim, nossa, nunca vi isso na minha vida. Tava tudo no material. Então foi muito bom isso, a sensação de fazer a prova sabendo fazer a prova. João, quais são os próximos voos? O que você imagina aí para sua vida? Então, igual eu falei, né? Muito tempo atrás eu pensei na carreira de auditor, talvez não federal, mas talvez estadual ou municipal, de fiscal e tributário.
E eu acho que eu vou seguir por esse caminho. Eu já vou começar a assistir, que eu ainda assino, né? Sou assinante. Vou começar a assistir as aulas já agora em janeiro já, para me preparar para algum... Estou pensando de auditor fiscal do município de São Paulo, porque esse da Receita Federal, infelizmente, não vou ter tempo, porque a prova vai ser em março e tem muito conteúdo, né? Bom, João, você tirou 116 pontos na prova, super concorrida, mais de 1 milhão de inscritos, a gente considera aqui que talvez seja o concurso da década. Qual que é o seu conselho para quem está nos acompanhando hoje? Possivelmente está nessa jornada desmotivado, não sabe se vai dar certo, está nesse ritmo intenso ali de incerteza, né? Porque você lidou com essa incerteza, não tinha certeza, você não sabia se ia dar certo ou não. Você estava confiante, mas sim, a gente só sabe quando vê o resultado, o nome ali no Diário Oficial mesmo. Qual é o seu conselho para essa pessoa não desistir, para ela seguir em frente e conseguir atingir seus objetivos e sonhos? Então, igual eu falei, 6 anos atrás eu cheguei a comprar o cursinho para estudar, aí eu fui trabalhar com poker, só que eu tinha um tempo livre para estudar e eu simplesmente não quis estudar. Se hoje eu pudesse falar para o João de 25 anos, 6 anos atrás, falar assim, ó, quer jogar poker? Vai jogar poker, mas não para de estudar. Qualquer tempinho livre que você tiver, vai estudar, você vai me agradecer lá no futuro. Porque a única certeza no mundo do concurso é quem desiste não consegue. Então, para você conseguir, você tem que persistir. É claro que cada um vai no seu tempo, cada um sabe da sua luta diária. Tem gente que vai ter muito mais dificuldade devido à sua própria rotina mesmo. Tem gente que é mãe solo, vai ter rotina no trabalho, às vezes tem segunda jornada em casa, tem que cuidar de criança, tem que lavar roupa, fazer as coisas. Então tem menos tempo. Vai demorar um pouco mais? Demora um pouco mais, mas às vezes o que é 3, 4 anos, perto de 3 décadas da carreira do seu sonho. Pode ser que agora eu vou demorar talvez 4, 5 anos, 6 anos de auditor, mas eu vou no meu ritmo. Eu vou tentar estudar, eu vou assumir no INSS, vou trabalhar 8 horas por dia, vou tentar estudar 2, 3 horas por dia e vou estudar quantos anos forem necessário para tentar passar. Porque uma hora dá certo, porque você internaliza o conteúdo, você consegue aprender. Todos somos seres humanos, todos somos inteligentes. Não tem isso, ele é um gênio, eu sou burro. Não existe isso. Cada um vai no seu tempo. Tem gente que tem um pouquinho mais de dificuldade, demora um pouquinho mais. Mas se não desistir, consegue. A única certeza é que se você desistir, infelizmente, não vai conseguir. Então persista. Acho que você traduziu bem um mote que a gente tem aqui. Todo mundo pode. Todo mundo pode, exatamente. Cada um no seu tempo, cada um com as suas batalhas, todo mundo sabe, o caminho não é reto, é cheio de curvas e obstáculos. Alguns com mais obstáculos, alguns com menos. Mas se não parar, uma hora chega. Não pode parar. João, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. Vir a Brasília, conhecer, depois conhece melhor a cidade aqui. Vou dar uma turistada. Uma turistada boa. Sim. E acho que para mim não teria um jeito melhor de fechar aqui as gravações deste ano do que conversar com você que nos prestigiou aqui. Estamos muito felizes com esse resultado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu também estou muito feliz de estar aqui. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Pedimos que deixe o seu like, deixe o seu comentário, assine o nosso canal, ative as notificações para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Até a próxima, fique com Deus, tchau, tchau.